Caríssimas e caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior e esse é um dos meus projetos prediletos. É o Leia Vale a Pena, onde eu compartilho com vocês leituras que me inspiram, que, me abrem novos horizontes, me ensinam novas maneiras de ver as coisas. Aliás, eu estou aproveitando esse episódio para inaugurar um novo cenário um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais dinâmico. O livro que me inspirou é que, na verdade, fazia algum tempo já que eu queria compartilhar com vocês, é este livro aqui do Joseph Henrich. O nome é The Weirdest People in the World, as pessoas mais estranhas do mundo. Na verdade, eu estou te mostrando esse livro aqui em inglês porque eu não tenho a menor ideia de como traduzir esse título para o português. Ok, weird quer dizer bizarro, quer dizer singular, quer dizer excêntrico, quer dizer estranho, mas nesse caso aqui é uma abreviação para ocidental, western, educado, industrializado, rico e democrático. Como assim? O que ele está tentando colocar aqui é um tema que me encanta. Eu acho que eu até já comentei com vocês aqui de um livro chamado Culturas e Organizações, do Geert Hofstede, um autor holandês. Será que sim, será que não? Mas é a questão de diferenças culturais entre povos, entre países. Esse é um tema fascinante. Eu acabei de fazer um curso muito legal no MIT Professional Education, que são cursos de educação continuada do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que chamava Cultural Awareness, né? Conscientização cultural, justamente para que executivos, uma vez que eles de repente vão lidar com Japão, Arábia Saudita, África, Alemanha, que seja, não cometam tantas gafes assim e que eles consigam descobrir que, por exemplo, a Índia, o que muitas vezes lá é perfeitamente aceitável, aqui pode não ser e vice-versa, extremamente interessante, eu vou dar o link para vocês. Mas vamos voltar aqui para o livro do Joseph Henrich, ele é muito divertido. O livro do Geert Hofstede que eu comentei, ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais acadêmico, mas esse aqui tem uma quantidade imensa de pequenas anedotas. E o tema central, o que ele está chamando do povo mais estranho? Né? Por que ele está dizendo que o povo ocidental, industrializado, é diferente dos outros? É uma questão étnica? É uma questão... Não, nada a ver com... nada a ver com genética ou com qualquer tipo de racismo. Não, tudo se explica. O que acontece é que a história talvez nos ajude a entender como que surgiu uma cultura tão individualista, tão centrada no eu, tão diferente das outras. E eu acho que ele começa com um ponto que eu achei bastante intrigante, que é a questão da alfabetização. Se você... senão acho que você não estaria assistindo esse canal, mas se você é alfabetizado, se você consegue ler, o seu cérebro ele está cabeado de uma maneira diferente de povos que são completamente iletrados ou analfabetos. Veja, o cérebro é o mesmo, na verdade o nosso hardware, o nosso equipamento não muda há muito tempo, há dezenas de milhares de anos, é mais ou menos aqui o mesmo aparelho, mas a maneira como o cérebro se organiza, ele pode, com o cérebro relativamente plástico, ele pode mudar à medida que você aprende coisas novas. E quando você aprende a ler, o que ele está dizendo aqui, pesquisas demonstram que você acaba tendo que sacrificar algumas outras capacidades do cérebro justamente para você ser capaz de ler de uma maneira automática. O que a gente pode ter sacrificado? Comparado com outras culturas que não são letradas, a gente talvez não seja tão bom assim com reconhecimento facial. Mas como é que começa essa história da alfabetização? Ele coloca um ponto importante na história, que é a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante começa, acabou aquele negócio de você sentar e ficar acreditando em tudo que alguém lá na frente no altar está falando. Não, você como um fiel, como um crente, você tem que interpretar o texto por conta própria e ser capaz, com seu próprio discernimento, de entender o que está escrito ali. Só que para isso você precisa aprender a ler. Então a expansão do protestantismo está intimamente associada com a expansão da alfabetização, inclusive de mulheres e crianças. E isso começa a mudar um pouco as coisas, você começa a ter um pouco mais de crença em você mesmo. Aí também tem uma outra mudança que ele coloca, que se eu não me engano é uma mudança que vem do Papa, do cristianismo, não, na verdade vem do próprio cristianismo, que historicamente, inúmeras culturas, você fazia casamentos de aliança e muitas vezes os casamentos eram com primos e você tinha poligamia, você tinha ali
um certo nível do que a gente chamaria hoje de quase incesto. O cristianismo põe um basta nisso e fala, não, pronto, agora é monogamia, o que já mudou completamente o cenário, e você não pode casar com parentes. Essas pequenas diferenças históricas começam a construir um outro modelo de família e um outro modelo de sociedade, um outro modelo de indivíduo. E quando a gente compara o que ele está chamando aqui de weird, né, que vamos supor é um americano, é um europeu do norte, algumas diferenças são notórias. Em primeiro lugar, a questão do individualismo. Como é que um personagem desse se define? Normalmente ele é eu, aquilo que eu faço, o que eu sou capaz, aquilo que eu fiz, eu. Enquanto em muitos países do mundo, não só países latinos, países africanos, asiáticos, você se define pelo pertencimento a alguma coisa maior, pertencimento à sua família, de quem que você é filho, né? Onde você nasceu, pertencimento até um certo sotaque, pertencimento a uma certa região, você não se define por você mesmo. Outras questões interessantes, até questões que podem ter a ver com como é que a gente interpreta o mesmo fato. Vamos imaginar, e ele dá esse exemplo, que eu esteja viajando, passo num mercado, num bazar, coloco a minha bolsa em cima do balcão e quando eu vou ver minha bolsa não está mais lá. Então, primeiro cenário, alguém deliberadamente pegou minha bolsa e levou embora. Segundo cenário, alguém com uma bolsa igual, viu a minha bolsa, se confundiu, pegou a mesma bolsa e levou por engano. Como é que você julgaria os dois cenários? Bom, um weird, alguém com uma formação mais ocidental, falou, olha, no primeiro caso você tem uma intenção deliberada, então ele é culpado. No segundo, foi um equívoco, então a culpa é menor. Em outros países, e as pesquisas indicam isso, pesquisas de campo, não, é o mesmo julgamento para os dois, porque o dano provocado é o mesmo, não importa a intenção. Essa noção de você se julgar pela sua intenção e não pelo efeito é uma coisa tipicamente ocidental. Uma outra questão interessante é a questão de, por exemplo, acreditar em instituições, né? Instituições que são mais importantes do que, não sei, do que os seus vínculos pessoais, do que a sua própria família. Em países weird, isso é capaz de acontecer. Em países diferentes, como por exemplo o nosso, né, os seus laços de amizade, os seus laços familiares são infinitamente mais importantes que uma noção abstrata como, por exemplo, leis e o Estado. O livro é delicioso, tem inúmeras anedotas, tem até a questão da conformidade, né? Até que ponto você colocar uma opinião diferente, ela é aceitável. Num país americano, no país nórdico, você pode colocar uma opinião que conflita com as outras sem problema. Em outros países isso não pega bem, não é legal. O que é mais interessante, que é a grande lição para mim, é não só a gente reconhecer a diversidade das culturas do mundo, mas a gente também parar para pensar em como que a gente define ou como que a gente sonha com o nosso futuro. A gente vai importar ideias de felicidade que não funcionam aqui, ideias de felicidade individualistas, consumistas, né, egoístas, ou a gente vai reconhecer que a gente tem um legado aí de pertencimento, de coletividade, um legado social. A gente vai continuar importando metodologias do Vale do Silício ou do Japão, coisas que não aterrissam aqui, jamais vão funcionar direito. Um exemplo recente, eu posso dar o link aqui, uma saiu na newsletter da FAPESP, recentemente o Brasil importou um programa de combate às drogas e o abuso de álcool entre adolescentes. O programa era um sucesso nos Estados Unidos. Na hora que aplicaram isso aqui no Brasil, décadas depois, a gente está fazendo um balanço e foi um fiasco. Por quê? Porque o programa inteiro era baseado em valores, em comportamento, em situações que são norte-americanas, que não fazem sentido para nós. Então, na hora que você chega para um adolescente que está numa outra cidade brasileira, com uma situação completamente diferente, e você vai mostrar uma historinha de um adolescente americano na high school, onde ele coloca suas coisas num locker, e ele depois vai passear com os amigos no shopping, ou ele chama seus amigos em casa para assistir uma partida de futebol americano, não adere, não funcionou. A intenção era boa, mas não funcionou, simplesmente porque eles ignoraram
essa diferença cultural. E aí vale muito a pena a gente reconhecer que nem todo sonho de felicidade merece ser copiado. Caríssimos e caríssimos, espero que vocês gostem dessa leitura. Até o próximo episódio aqui do Leia Vale a Pena. Um grande abraço e se cuidem.